Ezequiel 37, quem achou, diga amém. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor, tu o sabes. E então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei como me foi dado ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, cresceu também carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, e então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Quantos creem que esta palavra divinamente inspirada e digna de toda aceitação? Levanta a tua mão e diga amém. Então aplauda ao Senhor Jesus por esta palavra, louve ao Senhor por esta palavra, glorifique ao Senhor por esta palavra. Aleluia! Amados, eu quero vos falar hoje sobre um tema que me chamou a atenção nesses últimos dias, e o pastor Ademir me deixou um pouquinho à vontade, apesar de vocês estarem direcionados num tema, nesses 12 passos, mas ele disse: pastor, deixa também que o Espírito Santo te conduza, fica à vontade. E Deus tocou no meu coração para falar com vocês sobre esse tema, o que somos no vale. Olha para quem está do seu lado e pergunta: o que você é no vale? Coincidentemente estamos no Vale do Paraíba, não é verdade? Mas não é necessariamente este vale que estou me referindo. Mas a pergunta que eu estou te fazendo, o que somos no vale ou quem somos no vale, me remete a uma observação no texto e contexto que nós estamos aqui analisando. Eu sei que você é bem instruído na palavra nesta igreja, mas uma rápida reflexão é bom para que a gente possa entender o que esta palavra quer dizer. Se você observar, logo no título do capítulo 37, a tradução bíblica já tem o zelo, o cuidado de explicar o que é isso aqui. Está escrito: visão de um vale de ossos secos. Não houve necessariamente um fato real, literal, que o profeta foi levado num vale de ossos, onde, como se fosse um cemitério, e ali, aquele monte de osso, e ele começou a profetizar. A palavra deixa claro que é uma visão. Aqui nós entendemos que Deus estava mostrando ao profeta uma situação, uma realidade. Qual é a realidade, pastor Itamar? O vale de ossos secos faz referência a Israel no período em que eles estiveram afastados de Deus, em práticas profanas, pagãs, idólatras, no período em que eles, submetidos por uma grande escravidão, inclusive foram dominados pela Babilônia. E nós entendemos aqui a Babilônia sendo esse vale, Israel estando ali na condição de ossos, e o seu estado espiritual lastimável. A Bíblia diz não só ossos, mas diz sequíssimos. O grau de gravidade, de preocupação com a situação aqui é enorme. A leitura bíblica, ela não ameniza a seriedade da situação, a gravidade da situação, ela acentua, ela deixa claro que os ossos estavam sequíssimos, ou seja, não só mortos, não eram apenas ossos, não retrata apenas um estado de morte, mas
o período, o tempo que aquilo já estava naquele estado. Então Deus estava dizendo, eles não estão mortos de uns dias para cá. Isso já é coisa antiga. O estado deles sequíssimos retrata que já é uma coisa que vinha de muito tempo. Então isso fala do quê? Afastamento de Deus, morte espiritual, apostasia total, esfriamento total. E agora Deus leva o profeta em visão para o mesmo vale. Você vê, capítulo 37, o versículo 1 diz que ele foi levado no espírito. Então ele é elevado em visão, é como se ele tivesse sido transportado para uma outra realidade espiritual em espírito, e Deus lhe mostra a nação, o povo de Israel, na sua realidade, de como realmente eles estavam, não apenas a aparência física, mas como Deus os enxergavam. E aí agora Deus leva o profeta para estar diante daquela triste realidade. E Deus faz uma pergunta ao profeta no versículo de número 3, dizendo: porventura poderão viver esses ossos? Eu quero aqui conjecturar, não posso fazer uma afirmação categórica, seria presunção minha. Mas eu quero conjecturar, e eu quero imaginar que, de certa forma, quando Deus pergunta ao profeta, pode viver esses ossos? Deus, na realidade, está tentando conhecer o coração do profeta pela sua confissão. Porque a Bíblia fala que o coração fala, que a boca fala, perdão, do que o coração está cheio. Você crê nessa palavra como verdade bíblica? Amém ou não amém? Então Deus, na realidade, apesar de ter sua onisciência e conhecer o homem muito mais do que o homem consegue imaginar, Deus queria fazer o profeta se posicionar diante do vale. E Deus queria saber como o profeta se enxergava, qual era a análise do profeta, qual era a sua posição diante do vale, o que ele era, como ele se enxergava, como ele se definia. Então ele pergunta: pode reviver esses ossos? Ou seja, está vendo aí? Estão sequíssimos. Esta é uma triste realidade. Este é um grau de morte muito avançado. Se arrasta por um prolongado tempo. Mas você acredita, você crê que esses ossos, neste estado de morte, poderão reviver? E aí o profeta, talvez por prudência, talvez não, sabe quando você recebe aquela pergunta que você fica com medo de dar resposta, né? O profeta vai dizer: Senhor, tu sabes. Ou talvez por discernimento, porque diante de uma situação tão grave, muitas vezes você fica, né, tentando imaginar o que eu falo, o que eu faço, qual a minha atitude, qual a minha postura. Então ele diz: Senhor, tu o sabes. Entendendo ele que ele estava falando com Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, sabendo ele que de fato aquele estado para os homens era irreversível, mas que para Deus não era impossível, então ele afirma: tu sabes. E aqui entra o tema desta palavra que eu quero compartilhar com você hoje. O que eu sou no vale? O que você é no vale? A pergunta é: você é profeta ou você é osso seco? Olha para quem está do seu lado aí, pergunta: o que você é no vale? Fala assim: profeta ou osso seco? Porque aqui tem duas situações: os ossos secos no vale, e Deus leva o profeta também para o vale. Amém? E aí eu preciso tomar uma decisão espiritual, eu preciso tomar uma posição, eu preciso me decidir o que eu sou. Ou eu vou ser o profeta, ou eu vou ser osso seco. Pastor Itamar Vicentini, me explica, como assim? Se eu sou o osso seco, eu sou parte do caos. Se eu sou o osso seco, eu sou parte da causa do problema. Se eu sou osso seco, eu faço parte da apostasia que está se instalando na nação, na igreja, na família, dos ministérios. Eu posso fazer parte da frieza espiritual que está se instalando no mundo dentro do chamado cristianismo. Se eu sou osso seco, eu faço parte dos mortos espiritualmente que já estão há anos iludidos com a aparência de que vive, mas na realidade está morto. Se eu sou osso seco, eu sou parte do caos. Eu estou no vale e eu sou parte apenas do problema. Eu sou parte daquela apostasia, eu sou parte daquela frieza. Eu também estou morto espiritualmente. Mas se eu sou
profeta neste vale, aí é diferente. Porque o profeta é aquele que fala a palavra. O profeta, ele é parte da solução. O profeta é aquele que é portador da palavra de vida e bênção. O profeta é aquele que transfere e libera a fé através da palavra proferida e anunciada. Mesmo que os fatos, mesmo que as circunstâncias sejam totalmente adversas e contrárias às probabilidades ou possibilidades humanas, o profeta, ele sempre vai no sentido contrário daquilo e da situação, porque ele passa a olhar e falar como Deus olha e como Deus fala. Então ele não é parte do caos, ele não é parte do problema, mas ele é a solução e resposta de Deus para aquele caos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplaude e glorifique ao Senhor. Abra sua boca e glorifique ao Senhor. Se você é profeta aqui nesta noite, glorifique ao Senhor. Aleluia. Então nós temos que nos perguntar: seremos osso seco ou seremos profeta? Porque a história tem se repetido. Em Mateus capítulo 24, Jesus fez questão de deixar claro, dizendo: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ele sempre, nas suas palavras, ele, em concordância com as escrituras e profecias, ele deixou claro que os dias seriam difíceis e trabalhosos. Mas veja, mesmo que haja vale tomado de ossos secos por aí, o Senhor ainda está procurando profetas que creem que os ossos podem reviver. Pessoas dispostas a contrariar a situação e ser boca de Deus. Ainda que haja vale de ossos secos em famílias por aí, em denominações, em instituições, em igrejas, em cidades, em estados, em toda a nossa nação, ainda que uma apostasia espiritual esteja se instalando no mundo, ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus diz de forma clara que a volta de Jesus só se dará depois que todos os sinais se cumprirem. E um dos maiores sinais a eminência da volta de Jesus é a apostasia. E ela está aí. Você vê que existem pessoas apostatadas na fé, e as pessoas acham que o apóstata é aquele apenas que se desvia, que vai para o mundão, enfia o pé na jaca, como diz o povo do interior. Não, tem gente apostatada na fé dentro das igrejas, sentado no seu trono de religiosidade, achando que é salvo, achando que é cristão autêntico, achando que é discípulo de Cristo, achando que tem cadeira do lado direito do Senhor lá na eternidade, mas na realidade está apostatado, está morto, está seco e não sabe. Então, na realidade, nós temos que se despertar para esse fato. Porém, apesar de ser evidência da volta de Jesus, porém, apesar de ser revelação da Escritura Sagrada e há de se cumprir no mundo, que isto não se cumpra em nós. Nós não faremos parte dos ossos secos, nós faremos parte dos profetas que profetizam para o vale de ossos secos: revivam! Revivam, porque nós cremos que a igreja marchará vitoriosa até o dia da volta de Cristo. Você é a igreja de Cristo, aí levanta a tua mão e dá glória a Deus, aleluia. Então você vai marchar vitorioso, meu irmão. Você vai marchar vitoriosa, sabe por quê? Porque sobre a igreja está um poder que nenhuma entidade tem, nenhuma instituição tem. Aliás, meu irmão, a palavra igreja aparece no Novo Testamento, no Velho Testamento não aparece. Nenhum segmento religioso do mundo recebe esse termo, essa nomenclatura, essa atribuição de nome. Somente eu e você somos chamados de igreja, somente aqueles que se entregam a Cristo e que servem a Cristo são chamados de igreja. E sabe o que isto nos faz diferente? Porque sobre nós está o poder, primeiro, do Espírito Santo que foi enviado para a igreja, mas principalmente do nome que está sobre todo nome, e que todo joelho se dobrará, e que toda língua confessará que Ele é Senhor. Ele é Senhor da igreja, Ele vem buscar a igreja, e Ele deu o poder do nome dEle para a igreja. O nome, o poder do nome está sobre a sua vida. Você é a igreja, e o maior poder do universo está nas suas mãos. Então você vai ter que escolher o que fazer com esse poder. Você vai ser profeta nesse vale? Amém ou não amém? Pergunta para quem está do seu lado: você vai ser profeta? Eu sei que vocês estão falando de sacerdócio, mas são duas coisas que andam junto. Que bom, eu espero que nós consigamos a fazer a mesma aplicação. Mas olha que coisa interessante.
Quando você olha para a realidade dos ossos secos, os ossos secos falam do caos moral, os ossos secos falam do caos espiritual e social que o povo de Deus estava vivendo, e os ossos secos retratam essa mesma realidade hoje que muitos estão vivendo. Fala do estado lastimável que o povo chegou, nível de imoralidade, nível de insensibilidade, nível de frieza, aquilo que Jesus falou em Mateus 24:12, o amor de muitos vai se esfriar, porque a iniquidade vai aumentar. Você liga a sua televisão, você abre uma revista, você acessa a internet, você vê cada vez mais desgraças, ruínas, famílias destruídas, pessoas matando filhos, esposa, marido, deslealdade, traição, por dinheiro, corrupção. Vivemos uma era em que cada vez mais o ser humano está descendo no nível mais baixo possível, e infelizmente às vezes em nome daqueles que não deviam estar lá, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se dizem igreja, envolvidas em situações das quais nos constrange, nos envergonha, salvo exceções daqueles que estão sendo atingidos por calúnias, por infamas, por tentativas de macular a noiva, de sujar o nome da igreja, mas destes Deus cuida, fica tranquilo, porque o Senhor cuida da sua igreja, amém? Não fique preocupado, não fique brigando em rede social não, fique em paz, porque Deus cuida da sua igreja. E ai daqueles que se levantam contra aqueles que de fato são homens verdadeiros de Deus, igrejas verdadeiras de Deus, e a palavra do Senhor assim nos garante. Mas nós vemos que infelizmente o nível de imoralidade está cada vez altíssimo, pior, maior. A insensibilidade humana está cada vez pior, e nós vamos vendo que não há nenhum tipo de amor, há uma falta, uma ausência de amor absurda nesse mundo que estamos vivendo, e as pessoas cada vez mais ficando pasmas, assustadas, frustradas com o rumo que essa humanidade está tomando. Sabe qual é o remédio para essa humanidade? É você. Sabe qual é a solução para essa humanidade? É você. Não, pastor, é Jesus. Ei, Jesus está em você, meu irmão. O poder do nome de Jesus está em você, meu irmão. A autoridade do nome de Jesus está em você, meu irmão. A obra redentora da cruz que Jesus realizou foi em você, meu irmão. É através da sua vida que Deus vai trazer a revolução que o mundo precisa, a mudança que o mundo precisa, a transformação que o mundo precisa. Ei, Atos 1:8 diz: você vai ser revestido de poder, você vai ser cheio da virtude do meu Espírito, para serdes as minhas testemunhas. Ou seja, Deus te chamou para falar do seu amor, falar do seu poder, falar da sua graça, falar da sua unção, e você precisa crer nisso, porque quando você fala a palavra, você está profetizando aquilo que Deus quer que você profetize ao mundo, e você está dizendo ao osso seco: reviva. Você está profetizando vida ao osso seco, amém? O profeta já é chamado por Deus para esse propósito. Olha que coisa linda, vamos ver a palavra. Olha aqui, você está com a Bíblia aberta? Eu gosto muito de usar, né? Olha o que diz a palavra de Deus aqui, Ezequiel 37. Ele disse o seguinte, olha só, versículo de número 4. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi o quê? Ouvi o quê? Ah, não foi o funk do MC fulano de tal lá? Não foi não? Ah, não foi o pagode do Zeca Pagodinho que ele mandou? Ouviu o Zezé de Camargo e Luciano? Foi isso que ele mandou ouvir, pessoal? Sim ou não? Nada contra algumas boas músicas raras que existem no meio secular, não necessariamente. Mas ele disse para você ouvir o lixo que a cultura do mundo está tentando jogar na sua casa, ouvir o que as novelas estão dizendo para você, ouvir o que supostos especialistas manipulados por ideologias influenciadas pelo inferno têm a dizer para você. O que foi que Deus falou para o profeta? Se você quer os ossos revivendo, se você quer ver ossos revivendo, esse vale de ossos sendo transformado num grande exército, como termina o versículo de número 10, ele mandou fazer o quê? Ele disse: diga a esses ossos, ouvi o quê? Vamos falar mais forte todos juntos? Ouvi o quê? A palavra do Senhor. Por que ouvir a palavra do Senhor? Romanos 10:17 diz: a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra do...
Parece que Paulo está sendo redundante, falando repetidamente, desnecessariamente uma mesma coisa, porque ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir, ou por ouvir e de ouvir a palavra do Senhor. Não, ele está dizendo que a fé é resultado de eu não parar de me alimentar da palavra. A fé é resultado de eu ter uma vida de constante leitura e audição da palavra, uma busca constante pela revelação do que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério e para a minha igreja. Ele diz: diga a esses ossos, ouvir a palavra do Senhor. O que é isto? É você levar ao mundo, levar aos mortos espiritualmente, levar aos frios espiritualmente a palavra de Deus como resposta, a palavra de Deus como solução. Não há outra resposta e solução para este mundo, mas nós temos a resposta e a solução. Quem tem a palavra de Deus aí para profetizar? Quem tem? Levanta a mão aí. Você tem? Você tem? Então seja profeta de Deus, amém? Cumpra esse papel importantíssimo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Ele disse: diga aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. Por que ouvi? No livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 28 a 29, a Bíblia diz, o Senhor dizendo que a palavra dele é como um martelo que esmiuça a penha, a pedra. Ou seja, não há nada, por mais resistente que seja, capaz de resistir à palavra do Senhor. Ah, pastor, mas o coração do fulano é duro, o coração do Bertano é duríssimo. Ah, pastor, aquilo lá é um osso sequíssimo. Não, querido, não há nada que possa resistir o poder, a unção, a autoridade que está na palavra. Se você crê nisso, meu irmão, ao invés de você ouvir aquilo que a cultura do mundo quer lançar na sua mente, que a ideologia profana, idólatra, promíscua, perniciosa, está tentando lançar na sua mente, influenciar os seus conceitos, seus princípios e valores. Não, fecha o teu coração para isso. Não estou dizendo para você não ter nenhum tipo de cultura, nenhum tipo de lazer, nenhum tipo de acesso à realidade também que de alguma forma nós estamos inseridos no mundo secular. Não necessariamente, mas eu estou dizendo para você guardar essa palavra aqui. O segredo é ouvir a palavra. Se você começar a ouvir mais influências externas do que aquilo que a palavra diz, do que aquilo que sai deste altar, do que aquilo que vem do trono de Deus, você vai continuar, vai se tornar ou vai continuar um osso seco. Mas se você ouvir a palavra e você proferir esta palavra, a realidade nunca mais será a mesma. Assim que ele disse ouvir a palavra do Senhor, o que aconteceu? Veja o texto, versículo de número 7. Então profetizei como? Então profetizei como? Me deu ordem. Olha que coisa linda. O que vem a ser isso? Nós somos chamados para ser profeta no vale, mas para profetizar conforme a palavra de Deus. Ele falou apenas o que Deus mandou ele falar. Nós não fomos chamados para ir além do que está escrito, para falar além do que foi revelado, para torcer o texto, né? Para criar uma artimanha, um jeitinho, né? Criar uma situaçãozinha, mas aqui, mas não. Não precisamos disso. Se nós usarmos a autoridade que há no nome de Jesus e profetizarmos a palavra como ela é suficiente. Amém? Amém? A palavra de Deus é a fórmula principal para qualquer milagre, para transformação na vida do homem e da mulher. A palavra de Deus é capaz de fazer tudo em você se você crer. Se você começar a profetizar, a palavra é capaz de mudar marido, mudar mulher, mudar filho, mudar pais, mudar familiares, mudar empregado, patrão, mudar a sociedade, mexer nesses altos escalões que estão aí, cada vez mais se corrompendo. Mas nós temos que ser este profeta. A igreja tem que se levantar e cumprir o seu sacerdócio, agir no seu ministério, cumprir a sua vocação e o seu chamado. Nós não fomos chamados para nos calar diante do caos, ficar olhando para o vale e ficar intimidado, com medo, achando que aquilo não tem solução, não tem saída. Tem sim. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a autoridade do nome de Jesus, nós temos o Espírito Santo, e é tudo que nós precisamos, e é suficiente para que Deus opere uma grande obra no meio de nós.
Você precisa crer. E aí ele disse: eu profetizei como me deu ordem, e houve um grande ruído. E esse grande ruído começou a provocar um rebuliço. E esse rebuliço fez algo acontecer. Osso começou a se achegar com o seu osso. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: osso com seu osso. Do que essa situação está falando? Deus não traz nenhum milagre, não opera nenhum avivamento, não faz uma grande multiplicação, não realiza, não proporciona grandes realizações de sonhos, projetos, objetivos, sem que, primeiro, a palavra profetizada coloque em ordem aquilo que está em desordem na nossa vida. Tinha osso jogado a 1 quilômetro para lá, a 500 metros para cá, a 3.000 metros para lá, e os ossos estavam uma bagunça só. E o caos, a frieza, a apostasia, a insensibilidade, a imoralidade, esse tipo de situação que o mundo vive, é isso mesmo, representa toda a desordem. E isso reflete às vezes na nossa vida pessoal, na nossa forma de administrar nossas finanças, na nossa família, no ministério, na vida espiritual. A gente vai deixando a coisa ficar em desordem. E olha, a primeira coisa que a palavra profetizada gerou, provocou, fez com que cada osso se ajuntasse no seu osso. Diga para quem está do seu lado: Deus não opera na desordem. Deus é Deus de organização, irmão. Deus é Deus que trabalha dentro de um conceito que Ele mesmo criou. Ele começou a criar o mundo, dando ordem para que cada coisa fosse colocada no seu devido lugar, e cada coisa tivesse o seu devido funcionamento. E você pode observar que tudo é conforme Ele estabeleceu. Então a palavra profetizada sobre a minha e a tua vida, o primeiro efeito dela é pôr em ordem o que está em desordem. Então a primeira palavra que eu quero profetizar sobre a sua vida agora é esta: coloque em ordem o que está em desordem na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida espiritual, nas suas finanças, no seu matrimônio, na educação dos seus filhos, na convivência com o seu marido, com a sua mulher, nos seus relacionamentos, na forma com que você trata os seus negócios e a sua carreira profissional, na forma que você lida com o seu ministério. Coloca em ordem, pega o parâmetro bíblico, porque o parâmetro foi esse. Ele disse: ouça a palavra do Senhor. E quando ele começou a falar a palavra do Senhor, osso começou a se ajuntar com o seu osso. As coisas vão começar a entrar em ordem se você profetizar a palavra. Coloca ordem, ordem. Aleluia. A palavra tem esse poder. Você vai dizer: mas pastor, está virando uma bagunça na minha vida. Não dá não, Deus está pondo em ordem. O texto está dizendo: houve um rebuliço. Sim, aparentemente era desordem, porque a palavra rebuliço, bagunça, desordem, para a visão humana, para a impressão humana, para a perspectiva humana, é desordem. Mas é Deus trabalhando. Tem muita gente que chega na igreja hoje, chega na igreja ontem, chegou na igreja há 1 ano, aí vai no gabinete do pastor e fala: pastor, não sei o que está acontecendo na minha vida. Não, comecei a vir para a igreja, está uma bagunça na minha vida, né? Tem coisa que antes estava tudo bem, mas agora parece que não está bem, parece que está dando tudo errado. Ou quando não, é aquele irmãozinho que nunca fez nada na igreja, aí ele aceita um ministério, aí ele aceita uma responsabilidade, aí de repente ele vai lá no gabinete e fala: pastor, eu não sei, estava tudo bem, foi só aceitar o ministério, foi só aceitar o encargo, porque todo cargo tem encargo. Diga assim comigo: todo cargo tem encargo. Tem gente que quer o cargo, mas não quer o encargo. E aí quando o encargo começa a vir, aí ele fala assim: ah, pastor, mas está difícil, pastor, não sei o que está acontecendo, estava tudo bem na minha vida. De uma hora para outra algumas coisas começaram a, parece que está bem bagunçado, muita luta, muito problema, muita situação. Meu irmão, olha, eu não tenho mania de ficar culpando o diabo por tudo não. Afinal de contas, ele já está condenado ao fogo do inferno, ele já é um derrotado, e ele com certeza vai ter o seu destino já. Só que às vezes nós divinizamos todas as soluções e nós demonizamos todos os problemas. Nem sempre é o diabo. Existem situações que a gente fica dando até honra para ele, dizendo: porque o diabo está fechando a porta, porque o diabo está amarrando a minha vida, porque o diabo está atrapalhando o meu caminho. E na realidade nem sempre é ele. Tem muita coisa na nossa vida que é a mão do oleiro amassando o barro.
Jeremias 18. E o barro na mão do oleiro para tomar a forma que ele quer. Sabe o que é isso? Tem coisa que é Deus colocando a minha e a tua vida em ordem, do jeito que Ele quer. Mas, só se for pela palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, ouça o que o profeta disse. Ele disse que quando ele profetizou a palavra, um rebuliço começou e os ossos começaram a se juntar. Eu quero profetizar sobre a tua vida, teu ministério, tua casa, teus negócios, tua igreja, tua família, que tudo que está em ordem, em desordem, Deus vai pôr em ordem, pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Se você crê, levanta a tua mão, aplaude ao Senhor, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, porque o Deus da palavra está aqui nesta noite. Aleluia. Se você ler Marcos capítulo 6, versículo 39, no milagre da multiplicação do pão e peixe, você vai ver Jesus, a primeira ordem que ele deu para os discípulos, ele falou: coloca o povo em ordem. Primeira ordem, coloca o povo em ordem. Coloque em ordem de 150 grupos, por favor. Porque, imagine, aquele povo todo no deserto, hora avançada, com fome, chega 5 pães e 2 peixinhos, o povo ia invadir para cima, ia virar uma bagunça. Um ia comer, o resto ia passar fome. Aliás, o risco era cair tudo pelo chão e ninguém se alimentar. Mas Jesus, mestre que era, falou: o segredo aqui é organizar o povo. Distribuiu, não dividiu o povo. Distribuiu o povo estrategicamente em grupos. E disse: coloca eles em ordem. Logo depois de colocar o povo em ordem, aí você conhece o texto de Marcos capítulo 6, 39. Ele dá graças pelo pão, ele parte o pão, e a multiplicação acontece quando eles começam a compartilhar o pão. Amém, queridos? Mas o primeiro passo foi o quê? Pôr em ordem. Então diga para a pessoa que está do seu lado: a palavra vai pôr tudo na sua vida em ordem. Aleluia! Olha o que diz aqui. Vamos lá para concluir, por favor, porque a hora está voando. Olha o que diz a palavra, versículo de número 7 ainda. Vamos para o 8. Depois dos ossos ajuntados, versículo 8, ele olhou e ele viu que agora começaram a vir nervos sobre ele. Diga assim comigo: nervos. O que é isso, pastor? O que o nervo faz? O nervo faz a ligação das articulações do nosso corpo. E o nervo fala de ligação e unidade. Fala assim: nervos são ligação e unidade. Se eu quiser ver avivamento, o que está morto ser vivo, se eu quiser ver milagres acontecendo, multiplicação, crescimento, bênção, salvação, poder de Deus, eu preciso permitir que a palavra de Deus provoque, gere, ocasione em mim um corpo funcional. Eu preciso ter ligação e unidade. Meu irmão, não dá para você falar que é membro do corpo de Cristo fora do corpo de Cristo. Amém? Você tem que estar inserido nesse contexto de unidade. Tem que haver essa ligação. Deus trabalha por esse método. Quando eu leio Marcos 3:24, Jesus disse que qualquer reino dividido entre si mesmo não pode subsistir. E ele faz menção a isso falando do próprio demônio e os seus anjos caídos. Ele está dizendo: olha, se até Satanás dividir-se contra si mesmo, não vai conseguir nada. E ele traz essa palavra a nós, deixando claro sobre a necessidade da unidade do corpo. Quando você lê Gênesis 11, você vai perceber que o próprio Deus, olhando para aquele povo, tentando construir uma torre que tocasse ao céu e ficarem famosos, reconhecidos pela obra pessoal deles, você vê que Deus fala assim: olha, nada pode impedir o intento deles, porque eles são um só e falam todos a mesma língua. Havia unidade e havia uma profunda ligação entre eles. Os nervos, quando começam a crescer sobre os ossos, faz com que os ossos que antes estavam separados, agora possam ficar unidos e possam ter a articulação necessária para que aquela formação esquelética conseguisse ter o seu papel, cumprir a sua necessidade, o seu propósito. Porque de nada adiantaria apenas a formação esquelética estar ali, os ossos ajuntados. Mas e agora? Seriam apenas ossos sem movimentação, sem articulação. Mas vieram os nervos, e aí você percebe que a partir desse momento, Deus está revelando o quê? Deus estava acabando com a divisão, Deus estava acabando com a separação, Deus estava
dizendo que através da palavra profetizada, Israel voltaria a ser o seu povo, Israel voltaria a ser a sua nação, Israel voltaria a desenvolver o seu sacerdócio santo, para o qual ele foi levantado para ser, e isso profeticamente vem a trazer para nós a mesma alusão bíblica, que nós possamos admitir que cresça nervos sobre nós, como igreja, em nossos ministérios, e que nós possamos ter a plena articulação, e que o Espírito Santo nos use para que esta articulação seja plena, e andemos em unidade, e não apenas sejamos um esqueleto de ossos, mas que continuamos paralisados, estagnados, sem nenhuma articulação, sem nenhuma movimentação, e o pior, nós até nos ajuntamos, mas não nos articulamos, não nos unimos. Então a palavra profetizada, ela faz crescer nervos. Então, em nome de Jesus, nesta noite eu profetizo a ligação, a unidade, que o Espírito Santo dê à igreja dele na terra, a sua vida, a sua família, o seu ministério, esta articulação, esta unção de unidade de Deus na tua vida. Aleluia. Depois você percebe que acontece um terceiro ponto. Aqui ele diz que ele também viu crescer carne. Olhe para quem está no solo e diga assim: cresceu carne. E esse crescimento de carne, eu costumo comparar com Efésios 6, 10 a 18. Porque Efésios 6, 10 a 18 fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa a dizer, no versículo 12, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados, potestades e ó espirituais da maldade. E a nossa guerra é nos lugares celestiais. E aí ele vai falando que nós temos que estar se revestindo desse poder de Deus, da sua armadura, para que nós possamos, depois de ter feito tudo, ainda conseguir ficar firme no dia mau. Ele está falando de revestimento. Eu estou revestido, estou com uma camisa, sobre a camisa eu estou com um blazer, um paletó. Quando você está com frio, você coloca um sobretudo, uma blusa, você está se revestindo, colocando uma veste sobre outra veste. Quando o profeta profetizou e cresceu carne sobre os ossos, e cresceu carne sobre os nervos, ele estava falando de revestimento. E aí nós vamos falar de que a carne protege os nervos, a carne protege os ossos. É o revestimento de Deus sobre nós, que protege, que faz com que aquilo que a palavra já colocou em ordem, não seja mais tirado de ordem. Amém, irmão? É esse revestimento de poder que faz com que a unidade adquirida e a articulação adquirida, os nervos que já cresceram sobre a nossa forma esquelética, que antes éramos apenas ossos mortos como muitos aí, essa carne que cresceu agora sobre nós é que nos reveste. E essa carne crescida fala de saúde espiritual, saúde física, saúde emocional, fala da ausência de feridas na alma, ou de traumas, de complexos, de sentimentos de inferioridade. Pode falar também de sintomas e sequelas, de marcas que o pecado quis deixar e que o mundo quis deixar, porque esta carne agora é regenerada, ela é sarada, e ela agora protege o osso, ela protege os nervos, ela reveste essa nossa forma, e na realidade essa carne representa maturidade espiritual. Só a palavra profetizada traz maturidade espiritual. Quando você vê meninos inconstantes, levados por vento em roda de qualquer doutrina, é porque eles não estão ouvindo a palavra como precisavam ouvir. Mas quando você vê uma igreja madura, uma família madura, obreiros maduros, líderes maduros, uma igreja madura, é porque ela recebe a palavra pura, genuína do céu, e ela é madura, ela tem carne crescida sobre os ossos e os nervos. Aleluia! Oh glória! Revista-se do Senhor. Amém? Revista-se da armadura, da couraça da justiça, do capacete, da espada do Espírito. Prepara, calça os seus pés na preparação do Evangelho. Não deixa a sua vida ser atingida facilmente pelos dardos inflamados do maligno, não seja geração mimimi dentro da igreja, não seja fraquinho na fé, não, irmão, seja forte, seja homem ou mulher de Deus de verdade, amém?
Deixa crescer carne nessa tua estrutura esquelética aí. E diga: Senhor, eu não faço parte mais do vale de ossos secos. Sobre a minha vida, a palavra fez crescer carne. Aleluia. Agora olha que lindo. Depois que cresceu carne, você já viu aquelas anatomia do corpo humano, né? Que mostra a carne, mostra o nervo, os ossos se mexendo. Não é nada bonito de se ver, né? Apesar da carne estar protegendo ali as articulações, os ossos, os nervos, não é muito bonito de se ver. É interessante, mas não é bonito. Aí Deus falou assim: então vamos completar a obra. Osso com osso, nervo sobre os ossos, carne sobre os nervos e os ossos. Aí ele disse o seguinte: e eu também vi que sobre eles vieram pele. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, a pele, apesar de ser eu não sou muito bom nessa questão, mas é como se fosse o maior órgão, né, do nosso corpo, né? Ela estende todo o nosso corpo. Mas a pele, ela fala de estética. A pele, ela fala de algo que é visual, fala de imagem. Por mais que nós tentamos lidar com defeitos que temos, nós muitas vezes não gostamos muito. Por exemplo, tem gente que não gosta muito de sarda. Aí vai lá, faz aquela maquiagem toda caprichada para tampar a sarda. Agora tem gente que não tem sarda, vai lá e faz uma pintinha aqui. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. Né? A Angélica tem uma pinta na coxa, a outra não tem, vai lá e faz a pinta da Angélica. Eu não entendo essas coisas, mas tudo bem. Mas vamos pular essa parte. Né? Se você tem uma queimadura, às vezes você se sente mal com aquela queimadura, você quer esconder, você não gosta muito que apareça. Por mais que você lida bem, às vezes você até deixa aparecer, mas sempre alguém pergunta: o que foi? Te incomoda, às vezes você não gosta. Tem que estar muito curado para falar naturalmente, lidar com isso. Mas às vezes vai ficando desconfortável. Então a gente se preocupa. Para vocês terem uma base de como tem gente que sofre com isso, eu recebo toda semana, tá ali minha esposa, já compartilhei com ela algumas vezes, eu recebo toda semana inúmeras mensagens no WhatsApp, pedindo algum tipo de oração, aconselhamento, orientação. Tem uma jovem de 21 anos, de uma família que já ministramos, que ela insiste em falar: pastor, ore por mim para Deus curar minha pele. Eu olho a foto dela, não vejo nenhum problema. Ela é cismada com algumas pintas que ela tem pelo corpo, que muitas pessoas têm. E eu falei: filha, por que você quer? Porque é uma doença, isso é contagioso, isso é algum tipo de câncer de pele? Ela falou: não, é que eu puxei ao meu pai, e meu pai é todo pintadinho, eu não gosto, eu quero que Deus me cura disso. A pele fala da estética, né, de algo visual, e às vezes a gente se incomoda com isso, nos deixa desconfortável. O que vem a ser isso aqui? É Deus restaurando, olha que coisa linda, a imagem e a semelhança com a qual Ele projetou os seus filhos. Porque sem a pele, todos nós teríamos características quase que idênticas no sentido da natureza esquelética. A carne, os nervos crescidos e aquela forma em cima do monte de osso. Mas a nossa pele, ela dá imagem ao nosso rosto, ela dá um formato, ela cria uma fisionomia, ela dá uma característica, e é nela que está implícita a nossa identidade única, impressão digital. Só você tem essa aí, amém ou não amém? Então Deus está dizendo: quando você profetizar sobre esse vale de ossos secos a minha palavra, a palavra vai restaurar sobre esses ossos secos e mortos a minha imagem e a minha semelhança. Aleluia. As marcas do pecado, a mancha do pecado, a vergonha do pecado, a desonra do pecado, a deformidade que a morte tentou plantar nesses corpos serão arrancados, e eu os restaurarei como eu os criei e como eu os projetei. A pele crescendo fala dessa restauração também de estima alta, de confiança, de dignidade, de honra, de credibilidade. Fala da visibilidade da igreja, da visibilidade da família, do que o povo vê, do que o povo entende, do que o povo enxerga a nosso respeito. Quando a palavra é profetizada sobre a nossa vida, Deus traz sobre nós esta unção, esse revestimento, esta bênção. E eu quero profetizar sobre você nesta noite, que esta pele cresça sobre
sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e o Senhor restaure a imagem, a semelhança dele na sua família, naqueles que ainda não foram restaurados, sobre Lorena, sobre o Vale do Paraíba, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil e este universo que precisa de Deus. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: o que você é no vale? Fala forte: você é osso ou você é profeta? Quem é profeta aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus os profetas aqui nesta noite. Osso com osso, nervo, carne e pele, mas faltava uma coisa. Aí o profeta olhou, versículo de 9, 8 ainda. Tinha pele já, mas não havia neles espírito. E é isso, talvez vai conflitar. Você vai falar: pastor, mas o senhor falou que Deus está restaurando a imagem, a semelhança, Deus está trazendo de volta. Mas como ainda não havia neles espírito? É porque a obra só é completa, irmãos, com o selo do Espírito sobre nós. Amém, irmãos? Tem muita gente que é tirado do mundo, ele vem para a igreja, ele começa a ter aparência de santo, mas ainda não é. Ele começa a ter uma aparente convivência com a igreja, um aparente envolvimento, mas ainda não é. E é por isso que Deus falou para ele: calma aí, profeta, ainda falta alguma coisa. E ele viu o que faltava. Faltava o Espírito. E ele disse: profetiza o Espírito. Profetiza ao Filho do Homem. Você está lendo a Bíblia, versículo 9 de Ezequiel 37. Assim diz o Senhor Deus. Olha que coisa linda. Vem dos quatro cantos, vem dos quatro ventos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Você não pode viver só de aparência. Você não pode só parecer que é. Você não pode estar tendo uma prática teológica ou religiosa apenas. Você precisa estar vivo de verdade. E para isso, só com o Espírito de Deus sobre você. E como é que você vai ter o Espírito de Deus sobre você? É pelo poder da palavra. Eu vou concluir aqui. Perceba que ele diz: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Ele estava profetizando a restauração no corpo físico. Ele estava falando de cura física e revigoração física. Ele estava falando de restauração da alma. Ele estava falando de restauração do corpo emocional, de cura interior, de renovação de estimas e sentimentos e de tudo aquilo que envolvesse a sua alma e o seu espírito. Agora ele fala de restauração espiritual, vai mais profundo, fala de renovação de aliança, de fé, de renovo espiritual e de renovo, não apenas disso, mas do sacerdócio, do chamado, da vocação daquela nação, como filhos de Deus e chamados para ser a nação eleita do Senhor. E por fim, está falando de avivamento e renovação de unção, ou seja, Deus estaria provocando um grande despertamento para que eles fossem de fato aquilo que eles foram chamados para ser. Deus estava falando de um posicionamento e de novas ações para um novo tempo e novos resultados. Nesta noite eu quero que você levante a sua mão e diga: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Fala aí: vem dos quatro ventos, ó Espírito. Levanta a sua mão e diga: e assopra para que vivamos. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Mas pastor, se eu não sou osso, para que chamar sobre mim esse vento? É porque agora, meu querido, você já não é mais o osso. Você já tem os ossos colocados em ordem, você já tem nervo, você já tem carne, você já tem pele. Então agora é hora de viver mais profundo e mais profundo, experimentar algo maior com o teu Deus e viver o que de melhor Ele tem para você. Você não pode aceitar o raso, você não pode aceitar o superficial, o mínimo não. Você tem que querer mais de Deus. E como igreja, você tem que ser este profeta no vale. E o versículo 10 para a gente concluir: profetizei como Ele me deu ordem. Diga para quem está do seu lado: profetize como Deus manda profetizar. É a palavra, meu irmão. Palavra. Só a palavra. A palavra tem poder.
quando é profetizada como Deus mandou. E ele disse o seguinte, para a gente concluir, olha que coisa linda, se o louvor quiser ficar a postos, fique à vontade. Então o fôlego de vida entrou neles e se puseram em pé. Fala comigo bem forte. O fôlego de vida entrou e se puseram em pé. Porque muitos, apesar de ter osso com osso, nervo, carne e pele, ainda estão caídos? Por que ainda estão prostrados? Não tem que ficar prostrados, é porque falta o Espírito Santo de Deus. É porque falta essa unção de avivamento, de renovo, de cura, que sara, que santifica, que transforma. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Então o Senhor não te chamou para ficar prostrado, não. Lembra da visão lá em Ezequiel 2 ainda? Quando no início lá atrás, Ezequiel tem aquela visão tremenda, ele cai. Quando Deus fala com ele, o Senhor fala para ele, põe-te em pé e falarei contigo. E a Bíblia diz que quando ele se colocou de pé, entrou nele o Espírito de Deus, aleluia. E aí, querido, que começa o agir de Deus, o trabalhar de Deus, é lindo, meu irmão, aleluia. Diz a palavra que o Espírito do Senhor, o Espírito de vida, perdão, o fôlego de vida entrou neles, e um grande exército se levantou em extremo. Profetize a palavra e um grande exército vai começar a se levantar em Lorena, no Vale do Paraíba, em São Paulo e no Brasil. Profetize a palavra. Ah, pastor, mas tem apostasia, tem osso seco, tem frieza espiritual. Tem, esta é a realidade. Este é o vale seco, mas você não é osso, você é profeta. Fique de pé em nome de Jesus, profeta de Deus. Levanta a sua mão aí e começa a profetizar. Começa a profetizar. O vale de osso vai receber organização do céu, vai receber pele, vai receber nervo, vai receber carne, mas o mais importante, vai receber fôlego de vida. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Levante a sua mão aí, receba a vida de Deus, receba a vida de Deus. Levanta a sua mão e profetiza a vida de Deus sobre Lorena, a vida de Deus sobre a tua família, a vida de Deus sobre a tua célula, sobre os teus filhos, sobre os teus pais, sobre o teu cônjuge, sobre a tua cidade. Profetiza a vida de Deus. Levanta a mão e começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar, começa a clamar. Só os profetas aqui nesta noite. Fecha os teus olhos e levante as suas mãos. Eu vou pedir para você, com a licença do pastor Ademir, a permissão dele, eu queria que você virasse para algum lado de Lorena aí, para o lado da sua casa, para o lado da prefeitura, para o lado do seu trabalho, da sua empresa, para onde você quiser ou puder agora. Você que crê no poder da palavra profetizada, levanta a sua mão. Levanta a sua mão e diga: ossos secos, eu profetizo vida. Levanta a sua mão e comece a proferir a palavra. Proferir a palavra. Diga conforme a palavra foi dita, conforme a palavra foi pregada. Eu declaro sobre Lorena, eu declaro sobre o Vale do Paraíba, eu declaro sobre São Paulo, eu declaro sobre o Brasil, eu declaro sobre a minha casa, minha família, minha igreja, meu ministério. A vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Diga: vem, 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 ó Espírito, vem dos ventos dos quatro ventos, vem e assopra, 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 assopra. Oh, xaracalabassuriam denemassiriam dalabachai. Solte a sua voz, solte a sua voz, solte a sua voz. Seja profeta, seja profeta, seja profeta, seja profeta. Ossos secos vivam, ossos secos vivam. Chega de idolatria, chega de promiscuidade sexual, chega de imoralidade, chega de corrupção, chega de caos, chega de destruição de famílias, chega de separação, chega de divórcio, chega de profanação no altar do Senhor. Chega, nós profetizamos. Sacerdócio santo, nós profetizamos. Há um tempo de renovo e avivamento, há um tempo de cura. Ora bassuriam denemassiri candalabachai. Yaracalabachuriam denemassiri andalabachai. Yarabachuriam denemassiri candalabas. Oh, glória a Deus. Levanta tuas mãos aos céus e cante. Cante profetizando agora bem forte, em nome de Jesus.
sobre o vale de ossos secos, faz o exército. O grande exército está se levantando em Lorena. Você faz parte desse grande exército. Você não é osso seco. Oh! Vem restaurar e curar sobre o vale de ossos secos, faz o exército se levantar, se levantar. Vem restaurar e curar. Diga isso para ele. Oh, vem Senhor, vem Senhor, oh, vem Senhor, sobre toda a terra estende a sua glória. Ora vem, diga forte, ora vem Senhor. Diga igreja, sobre os nossos corações, bem forte, oh, aleluia. Sobre os nossos corações. Aleluia! Nós cremos em Ti, ó Pai. Tu és tremendo, Deus. Obrigado, Senhor, Tu és fiel, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, frutifique no coração dos Teus servos. Levanta um grande exército, Pai, na nossa nação, Senhor. Sobre os nossos corações, vem Senhor. Diga. Sobre toda a terra estende a Tua glória. Diga, ora vem Senhor, ora vem Senhor, ora vem Senhor. Senhor, diga bem forte, ora vem Senhor. Só os que anseiam pela vinda do Senhor, aplauda o nome dele bem forte nesta noite, glorifique a ele bem forte. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga, você é profeta. Aleluia. Pode se assentar. Que Deus abençoe a sua vida. Que sobre a tua vida nesse ano 2017 se cumpra todos os desígnios e propósitos de Deus. Que você seja frutífero, sempre firme e abundante na obra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, orem por nós lá em Taubaté. Estamos lá fazendo a obra do Senhor. Ano passado tentei levar o reverendo Ademir lá, mas não deu. Não porque ele não quis, que esse homem ele tem uma generosidade fora do comum. Toda vez que eu peço, ele atende. Mas não foi possível mesmo, tivemos uma questão de agenda lá, reformulação. Mas agora estamos terminando a mudança lá e ele vai estar lá com a gente, né? Em nome de Jesus. Quero que vocês saibam que eu tenho profundo respeito e admiração pelo vosso pastor. Saibam que ele é uma pessoa amada, honrada. Talvez, não digo isso aqui para lisonjeio dele não, mas talvez você se acostuma com ele aqui, fica normal para você, mas não é normal não. Não é normal não. Não é normal. Honre muito o vosso pastor. Pode contrariar vocês de vez em quando, pode dar uma bronca de vez em quando. Eu estou falando, nem sei se ele faz isso. Faz, pessoal? Ele faz? Olha, fica tudo com medo de falar. Mas é um grande homem de Deus, muito honrado por onde ele passa. Eu vou para alguns lugares, quando eu falo da Quadrangular, já chega aí aqui, Vila Paz, pastor Ademir, pessoa querida, conhecida, honrada, respeitada, tem uma história. E isso é cada vez mais raro.
Vamos valorizar os homens que Deus tem levantado, que são sinceros e que amam a obra do Senhor, que mantém a simplicidade do Evangelho e que prega a verdade, tá bom, queridos? Aplauda Jesus pela palavra, Deus te abençoe.